Galo tem novidade no ataque na reapresentação do elenco. Volante colombiano e atacante argentino interessam ao Galo. O Bica Galo apurou as situações de Coelho e Arana, que voltam do DM. Tem também a situação de um jogo-treino marcado para o próximo final de semana. Muito bom dia, este é o Café com Geves. Pega o seu café sem açúcar e bora falar de Galo depois da vinheta. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com Café com Geves. Terça-feira já é o mês de julho, hein? Acabamos de ultrapassar a metade do ano aí em meses. O ano tá passando rápido demais e tem novidade para passar para vocês aqui do nosso Galão da Massa. Só peço que você já chegue deixando aquele like, hein? Fortalece a gente com o seu like. Aproveite para ativar o sininho de notificações. Se inscreva no canal Bica Galo e bora falar de Galo, porque falar de Galo é bom demais, é o que a gente gosta de fazer aqui no nosso canal Bica Galo, beleza? Então já chega aí cravando o seu dedão no like e dando aquela força pra gente aí, tá bom? Claro, pode deixar seus comentários acerca de tudo que a gente fala por aqui, super importante a sua participação, então venha com a gente, porque o Café com Geves está no ar. Bom, eu quero trazer algumas informações para vocês, né? Primeiro eu gostaria de trazer uma informação de um jogador que foi reintegrado pelo Atlético. A gente tinha uma expectativa sobre os jogadores emprestados, trouxemos aqui a situação de alguns jogadores, falamos de Fábio Gomes, de Daniel Penha, do próprio Isaac, mas o jogador que o Cuca decidiu reintegrar ao elenco, de fato, trata-se do atacante Isaac. O Isaac teve a última temporada no Nacional da Ilha da Madeira, lá em Portugal. Fez 3 gols e 1 assistência em 27 jogos. Em alguns jogos ele foi titular e tudo. É uma aposta, né, do Atlético para esse segundo semestre. Um jogador que, como pertence ao clube, né, tem contrato com o Galo, renovou o contrato e tudo. Tem ali uma possibilidade, né, quem sabe, de ser aproveitado de uma melhor forma. Né? Então, um jogador que com certeza a gente tem ali no Isaac uma possibilidade de reaproveitar um jogador. Eu, particularmente, não acho ruim, tá? Eu acho que é uma coisa interessante a gente ter a situação do Isaac, né? Eu acho que o Isaac é um jogador ali que, de fato, pode ter alguma coisa a mostrar para o Atlético, um jogador com características ali de centroavante, né? Um jogador de um pouco mais de força física e tudo, né? Tem uma técnica... uma boa técnica na frente, protege bem a bola, pode ser sim uma alternativa. Só fico pensando se um jogador como o Isaac tem a mesma característica do João Marcelo, por exemplo, que é um jogador que até hoje eu não entendi direito o que ele está fazendo no Atlético, né? Porque ele não atua, não joga, aparentemente o Cuca também não vê ali muita coisa nele, né? Então a gente fica sem entender um pouco sobre essa questão do próprio João Marcelo, né? E eu quero trazer para vocês aqui também, né, que o Atlético agora vai treinar sempre às 4 horas da tarde, tá? É o horário padrão aí dos horários de treino do Galo, exceto na quarta-feira, que vai ser de 10 horas da manhã, e amanhã, né, no caso, vai ser 10 da manhã e 4 horas da tarde. Para o próximo sábado, às 10 horas da manhã, sem cobertura da imprensa, claro que a gente vai ter acesso aos gols, né, acesso a quem atuou e tudo mais, mas sem a cobertura da imprensa, a gente vai ter um jogo treino do Atlético contra a equipe do Betim. Não será na Arena MRV, será na Cidade do Galo, né? Então tá confirmado aí o jogo treino do Atlético para o próximo sábado, tá? E outra coisa também sobre essa questão da reapresentação é sobre a situação do Coelho e também do Guilherme Arana, né? Os jogadores que estão ali no DM ainda, né? Ainda fizeram uma questão ali de fisioterapia e tudo mais. E o Atlético traz as seguintes informações aí sobre a volta do elenco, tá? Vou colocar na tela para você. Então tem umas fotos aí, né? Informações do Galo do treino dessa segunda-feira e tudo mais,
né? O elenco profissional voltou aos trabalhos na cidade do Galo após o período de férias. A retomada para a segunda parte de 2025. Todos os atletas estiveram presentes na representação e o Isaac, que voltou de empréstimo do Nacional, participou do treinamento, foi reintegrado ao elenco. Nesse primeiro dia de retorno, os jogadores fizeram atividades físicas na academia e nos campos 5, 6 e 7 do CT do Galo, e o Galo fará um jogo treino no próximo sábado, às 10 da manhã, contra a equipe do Betim. Será fechada sem a presença da imprensa. Aí sobre o DM, o que o Galo coloca aqui pra gente? O lateral esquerdo, Guilherme Arana, coxa direita, e o atacante Tomás Coelho, coxa direita também, se reapresentaram normalmente, ainda em tratamento, fizeram corrida no campo em separado com a preparação física e a fisioterapia. Já os atacantes Cadu e Caio Maia, né, esses aí a gente não tem mais notícia, tem muito tempo, né, também seguem em recuperação e reforçam aqui que o próximo jogo do Galo é diante do Bahia, no dia 12 de julho, em Salvador, pela 13ª rodada do Brasileirão. Vou passar para vocês aqui algumas fotos aqui do Flickr oficial do Galo, tá? As informações, as fotos são todas do Galo aqui, do Pedro Souza e tal, o Coelho lá voltando, trocando ideia com o Cuca, né, todo mundo se reapresentando. A despedida do Cristiano Nunes, né, Cristiano Nunes que tá indo para a seleção brasileira, né, e deixando o Atlético, então, nosso coordenador de preparação física. Todo sucesso aí pro Cristiano Nunes, profissional fora de série, na toa que tá indo para a seleção brasileira, lá para a equipe do Carlo Ancelotti, né, então a despedida dele, ganhou uma camisa autografada dos atletas e tudo mais, né, fez lá o seu discurso, sua palestra, despediu de todo mundo, realmente foi bem aplaudido, né, bem aclamado o Cristiano Nunes por tudo que fez. E esse cara é o Ricardo Seguins, que é o novo preparador físico do Atlético, o novo coordenador de preparação física, já é um profissional também que é das seleções de base do Brasil, né, e aí a gente pode ver, né, o Dudu correndo com o menino, o Hulk e tudo mais, algumas imagens aí do treino. Tô procurando aqui a imagem que tem aqui justamente o Coelho e o Arana, quer ver? Essa imagem aqui que você vai gostar, torcedor, aqui ó, o Coelho e o Arana já fazendo corridas aí. Como o jogo é pro dia 12 ainda, hoje é dia 1º, então o jogo é no dia 12. Acredito que o Atlético pode ter aí a volta desses jogadores contra o Bahia. Não duvido de que aconteceria isso, de jeito nenhum, né? Acho provável que aconteça, inclusive, né? Então, assim, é uma expectativa grande por essa situação, por essa volta desses jogadores. E começaram ontem também algumas especulações, né? Algumas especulações aqui no mundo da bola do Galo, né? A gente começa a ter essa situação principalmente de especulações de contratações, saídas e tudo mais, é o mercado da bola, né? E eu gostaria de trazer algumas informações apuradas pelo canal Bica Galo para você, no oferecimento da Investe Proteção Veicular. Se você procura uma proteção veicular, de fato, para não ter problemas com o seu veículo, seja um carro, seja uma moto, conheça a Investe Proteção Veicular, as principais coberturas de mercado, um trabalho honesto, de transparência, seguro e de muita confiança, cobertura contra incêndio, roubo, furto, reboque a mais de 700 km, adesão pelo Bica Galo você já não paga, é gratuita e ainda tem desconto no primeiro boleto da sua mensalidade. Venha ser Investe, abraça essa ideia, 31917210, 31917210, @Investe Proteção, não deixe passar. Proteção veicular, proteção não é caro, meu filho, proteção é importante demais, mas caro é imprevisto, tá? Investe Proteção Veicular, vai com a dica do Gevão aqui, o link tá na descrição ou no QR Code da sua tela, 31917210, é a Investe. Bora então falar sobre dois jogadores, duas informações que vieram do futebol argentino, tá? Vou até colocar na tela para vocês aqui, né? Vieram de dois amigos, né, que eu tenho aqui no futebol argentino, pessoas que, inclusive os dois, quando foram apurar aqui, já me mandaram em primeira mão, né, são pessoas que têm ótimas relações aqui dentro desse mundo do futebol, que é o César Merlo, né, que é um cara, assim, referência para a maioria dos jornalistas, né, um especialista em mercado sul-americano, né, cobre o mercado sul-americano inteiro,
e ao longo desses anos aí a gente se transformou em amigos, já cobrimos muita coisa junto e tal, e ele trouxe a seguinte informação. Exclusivo, Atlético Mineiro negocia para comprar Juan Camilo Portilla, meio-campista colombiano do Tajeres. O clube brasileiro está muito interessado em contar com seus serviços e fez uma segunda oferta para adquirir 50% do passe do jogador. Tá aí então o Juan Camilo Portilla. E sobre o Juan Camilo Portilla, quem falou sobre isso foi o Bruno Garcês, especialista em mercado sul-americano. Vou colocar na tela para você também aqui. Ele trouxe a informação lá no Twitter dele. Deixa eu colocar aqui. Fala, Garcês. Olá, pessoal. Deixa eu colocar aqui que vai ficar melhor. Vamos falar um pouquinho sobre Juan Camilo Portilla, este volante colombiano, que eu já indico no canal, já desde o canal Sudaca Brasil, desde 2023, foi o final de 2023, que ele faz uma baita temporada na América de Cali, jogando com o primeiro volante, às vezes jogava até com um meia mais avançado, com um volante com mais saída de bola, né, porque até o América de Cali jogava com uma linha de 3, né, e aí Camilo Portilla destacou, fez um grande finalização, acho que a temporada toda 23 é muito boa, mas o finalização foi impecável, né? E até colocava como um dos melhores volantes do futebol colombiano naquela época. Foi pro Talleres de Córdoba, chegou lá no time de Riboneta em 2024, teve um pouquinho de, né, a adaptação dele não foi tão boa assim, mas logo conseguiu se ajustar, até porque jogava com uma linha de 3 volantes de novo, mas eram volantes diferentes, o estilo de jogo era diferente, né? E com o Cacique Medina, com a chegada do Cacique Medina no meio da temporada, o time, ele melhorou, voltou a jogar bem, né? E aí eu senti que estava bem adaptado ao futebol argentino. E o que destaco no Camilo Portilla é principalmente o posicionamento, a linha defensiva, como ele marca bem os espaços, tem um bom posicionamento, tem um bom passe, né? E é muito regular. Acho que essa é a grande virtude do Camilo Portilla, é um jogador muito regular, quando ele entende o estilo de jogo, quando ele entende bem os colegas que estão ao lado dele, ele consegue render muito bem. Então dificilmente tinha um jogo ruim, era bem nota 6,5, 7, quase toda a partida. E mesmo o Tajeres, nessa temporada, o Tajeres não vindo muito bem, me agradava o jogo dele, né? Me agradava o jogo dele, era regular, conseguia manter uma média. E por isso que eu acho um jogador importante, jogou em duas ligas importantes, como a colombiana e agora a argentina. E acredito que o Camilo Portilla esteja apto para jogar no futebol brasileiro, até porque é muito inteligente taticamente, os técnicos gostam muito desse estilo de jogo, porque se posiciona muito bem, né? Então um jogador que come quieto, não aparece muito para a torcida, mas faz o trabalho muito bem ali na parte defensiva, né? Então eu acho que isso que agrada muito aos técnicos, né? Mas um jogador que não chama muita atenção, mas é um come quieto que faz bem seu trabalho, tá bom? Um grande abraço, essa é a análise do Camilo Portilla hoje, né? Mas espero que vocês acompanhem no canal Sudaca Brasil, tem vídeo dele inclusive lá, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. Bom, então o Garcês falando assim que é um jogador que é muito regular e tudo, que tem algumas características interessantes. O que o Bica Galo apurou sobre isso, tá? Eu trouxe informação aqui também no meu Twitter, vou colocar na tela para vocês aqui também. Acho importante a gente mostrar a apuração do canal sobre tudo que acontece aqui no Galo, a gente traz apuração, tá? A gente tem fonte no Atlético, a gente tem fonte fora do Atlético, a gente tem fonte no mercado sul-americano, né? E essas informações aqui são exclusivas do canal Bica Galo. A gente fez a apuração que é o seguinte, conversei com pessoas dentro do Atlético e me falaram, ó, sobre o Juan Portilla, são características que agradam, tem características interessantes, mas a gente não fez proposta pelo jogador, tá? Então a gente apurou que o Atlético tem interesse, mas não tem uma proposta. E segundo meu amigo Merlo, já tem a segunda proposta para comprar 50% dos direitos do jogador, né? Resta saber, né, se a gente vai conseguir ter esse jogador como reforço. E um outro jogador também que foi especulado aqui, eu já volto na apuração, que é o Tomás Molina. A fonte que eu ouvi tratou como rumor, é um dos artilheiros lá do futebol argentino. E o Garcês também falou sobre o Tomás Molina. Vou colocar na tela para você aqui o Garcês falando sobre Tomás Molina, jogador do Argentinos Júniors. Fala, Garcês. Sobre o Tomás Molina, eu já não tenho minhas ressalvas com o Tomás Molina, É um jogador que vive grande momento no Argentinos Júniors, aos 30 anos. Teve uma grande passagem na Liga de Quito, alguns anos atrás, em que teve uma boa sequência de jogos. Mas o que eu vi no Tomás Molina, assim, ao longo da carreira, é que sempre foi muito irregular, né? Ele viveu alguns momentos, nunca uma temporada toda
em alto nível, né? Um jogador que se movimenta bastante, faz bem a pressão, se entendeu muito bem nesse time do Argentino Júnior nesse semestre, que fez uma boa campeonato argentino, né? Se entendia muito bem com Lescano, Herrera, Alan Rodrigues, né? Era um time que aquele quarteto ali funcionava muito bem e por isso que fez muitos gols. Quase todo o jogo estava bem fisicamente e tecnicamente, um bom finalizador, mas eu acho que eu tenho minhas ressalvas porque como oscilou na carreira, será que ele tem nível para jogar aqui no futebol brasileiro? Eu tenho minhas ressalvas com relação a isso. Aqui o futebol brasileiro é muito mais exigente e um jogador que faz uma meia temporada boa não é o suficiente para brilhar aqui, né? Então, para compor elenco, eu sempre achei um bom jogador e até me surpreendeu ele fazer essa temporada no Argentino Júnior, mas é inegável que ele fez uma boa temporada, mas eu não sei se eu colocaria para jogar aqui no futebol brasileiro. Acho muito para a carreira do Tomás Molina, tá? É uma aposta, né? Mas essa é minha ponderação com relação ao atacante argentino, tá bom? Um grande abraço, tchau, tau. Adeus, Garcês. Garcês que sabe de tudo, né, gente? Pra quem não quer seguir ele, é @Bruno Garcês lá no X, tá? O cara sabe de tudo do mercado sul-americano. E repetindo aqui, então, quanto ao Tomás Molina, a minha fonte tratou como rumor, tá? Então, há interesse na situação do Juan Portilla, mas a situação do Tomás Molina é rumor, né? Eu já tinha ouvido falar desses jogadores, eu não acompanho muito, mas acompanho um pouco o futebol argentino. E o Molina, assim, é aquele centroavante argentino, né? O Paulo Brax, ele fica tentando um novo Verratti, se fosse o caso de trazer um jogador como esse, né? Porque o Verratti, ele era artilheiro do campeonato argentino pelo modesto time do Belgrano, né? Que é um time pequeno do futebol argentino. O Verratti foi artilheiro por lá, já tinha mais de 30 e poucos anos, veio pro Vasco e deu super certo. Então o Brax, ele tenta acertar um novo Verratti, caso traga o Tomás Molina, né? O Juan Portilla já me anima um pouco mais, já acho que é um jogador que tem mais a oferecer aí nesse esquema do Galo, né? Por ser um jogador de 26 anos, né? Um jogador colombiano, tem força física, tem bom passe, boa chegada, mas eu fico assim, pensando se regular igual ele, como o Garcês falou, a gente não teria, por exemplo, o Alan Franco, né? O Alan Franco também é um jogador regular, também passou pelo Tadieres, né? Não sei se ele foi companheiro do Portilla, não tive essa informação ainda, não consegui apurar, mas aliás, não procurei essa informação, né? Se eu procurar, acho fácil aqui, mas de qualquer forma, é um jogador também que é um regular, né? Que a gente tem, mas talvez ele não seja exatamente da posição. Então fica a dúvida, né? Será que vale a pena trazer um jogador nota 6,5, 7, sendo que a gente já tem alguns jogadores assim no elenco? Tem o Alan Franco, tem o Patrick, né? O Fausto Vera vai acabar dando linha uma hora ou outra. Então, assim, fica também o questionamento pro torcedor atleticano. Torcedor, não esquece de deixar o seu like, tá? Bastante gente assistindo com o nosso Café com Jeves. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. A turma que chegou aí do Breno Galante também, todo mundo muito bem-vindo por aqui. Um grande abraço para todo mundo, tá? Uma ótima terça-feira para você. A qualquer notícia a gente chega aqui no canal Bica Galo. Não perca nenhuma atualização do Galo. @canal Bica Galo nas redes sociais, @Jeves_Galo. Você me segue e fica bem informado também no X e lá também no Instagram. Forte abraço para todo mundo, eu vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves e aqui é Bica Galo. Eu fui.